Levíticos capítulo 6, versículos 12 e 13. Diz assim o texto da palavra de Deus: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Pai, lemos a tua palavra, fala com a tua igreja, com todos presentes aqui, com todos nas redes sociais, e que a sua palavra possa impactar as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, antes de se assentar, você pode liberar as suas mãos aí, para a gente honrar Jesus, dando uma linda salva de palmas para Ele. Faz isso, aplaude bem forte o Senhor, glorifica, exalta, faz uma festa bonita de celebração ao Senhor nosso Deus. Se assenta um pouquinho. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estar diante de uma cachoeira, ou então diante do mar? Quantos já tiveram essa oportunidade? Dá um sinal com a mão assim. Você sabe que quando nós estamos diante de uma cachoeira, nós podemos ter duas experiências. Você se lembra quando você estava lá diante da cachoeira? Nós podemos ter duas experiências. Nós podemos ter a experiência de ficar admirando a beleza daquele lugar onde está a cachoeira, o que é uma experiência muito gostosa. Normalmente a cachoeira é no meio da natureza, num lugar que tem pedras, às vezes tem árvores em volta, e nós estamos ali, a gente fica olhando a beleza daquele lugar, a beleza das águas caindo, a gente fica desfrutando de ouvir o som, o barulho das águas da cachoeira caindo. Da mesma forma é diante do mar. Eu me lembro que num passado recente, nós estávamos no litoral sul, eu, a minha esposa, a Rebeca, o Adamo, e aí eles quiseram ir lá, como chama aquele parque lá que eu esqueci o nome? Beto Carreiro, e levaram eu e a Sueli também lá. E aí nós estávamos no parque, mas eu descobri que esses parques não são mais para mim, nem para a Sueli, porque tem que ficar andando o dia inteiro, tem que ficar em pé, e na fila 1 hora, e a gente não aguenta mais isso. Aí isso foi no sábado, e quando foi no domingo eles voltaram e chamaram a gente para voltar. Nós dissemos: bom passeio para vocês, pode ir no parque. Eu peguei a pastora Sueli e fui para a praia. E aí chegamos na praia, pegamos uma mesa lá de um quiosque, sentamos na cadeira, eu estiquei a minha perna e fiquei ali sentado, comendo peixe, olhando a beleza do mar. Olha que experiência gostosa, sentado na areia, olhando a beleza do mar. E a experiência era gostosa, ver o mar, ver a praia, aquelas muitas pessoas se divertindo, ouvindo o barulho das águas, o barulho do mar, a água indo, voltando. Que experiência gostosa e gloriosa. Mas você sabe que nós podemos ter uma segunda experiência, uma experiência muito melhor e muito maior, muito mais gostosa do que esta experiência que eu narrei para vocês. Você pode ficar contemplando a cachoeira, ouvindo o som da natureza, mas você pode ter a experiência de entrar na cachoeira e de sentir as águas batendo no seu corpo. Alguém já teve essa experiência? De você entrar lá nas águas da cachoeira. É gostoso estar lá, é gostoso ficar olhando, é uma experiência gostosa você ficar apenas vendo e ouvindo o som, mas é muito mais gostosa a experiência, é muito melhor a experiência de você entrar debaixo da água da cachoeira e sentir aquela água batendo no seu corpo, principalmente quando está aquele calorzão. Aí você sente aquela água gostosa que vem e traz um frescor sobre o teu corpo, é uma delícia. Eu gosto de ficar sentado
na beira da praia, olhando o mar, sentindo a brisa, sentindo o calor, aquele vento batendo. Mas a experiência mais gostosa é quando eu entro dentro das águas do mar, e eu pulo naquela água, e eu mergulho, eu sinto a água batendo em mim. É uma experiência melhor. Por mais gostoso que seja ficar sentado ali na beira da praia, eu gosto disso, mas entrar na água é uma experiência melhor. E só sente o prazer, a alegria, só tem a satisfação de sentir o prazer da água da cachoeira e da água do mar quem entra nela. Se você não entrar, você pode imaginar como é. Se você não entrar, você pode ouvir os outros contando e você imaginar como é, mas você nunca vai saber. Você só vai saber como é bom a água da cachoeira se você entrar embaixo da cachoeira. Você só vai saber como é gostoso sentir a água do mar batendo no seu corpo se você entrar dentro do mar. Às vezes o medo não deixa entrar, né? Aí a gente vai ali, fica de longe, o máximo deixa a água pegar na canela. Mas você só vai saber se você entrar. Assim é a presença de Deus. Muitas vezes a gente vem no culto e a presença de Deus está aqui. A água da presença de Deus está sendo derramada como a água da cachoeira. O mar da presença de Deus está diante de nós. E muitas vezes nós ficamos apenas olhando a presença de Deus, contemplando a presença de Deus, e tendo uma experiência gostosa, dizendo como é bom estar num lugar onde Deus está presente. Mas eu quero que você entenda que você pode, e não só pode, você precisa ter uma experiência muito melhor do que apenas estar no lugar onde Deus está, do que apenas ver a presença de Deus e se alegrar por estar vendo a presença. Você pode e deve ter a experiência de entrar na presença. Foi o que eu preguei a semana passada. Você tem que ter a experiência de entrar na presença de Deus, de sentir a presença de Deus, de mergulhar na presença de Deus, de ser envolvido pela presença de Deus. Assim como a gente é tocado pela água da cachoeira, assim como a gente pode mergulhar na água do mar e sentir aquela água em volta do nosso corpo inteiro, nós podemos ser envolvidos pela presença de Deus, porque a presença de Deus é real. Deus está neste lugar, e se você crê nisso, só por um instante levanta a sua mão, glorifica o Senhor e dá liberdade para você sentir a presença. Nós fomos desafiados a semana passada a termos experiências com a presença de Deus. É um desafio. O primeiro desafio na mensagem da semana passada foi entrar na presença de Deus, sentir a presença de Deus, ser envolvido por essa presença, e nós sentirmos a presença dele todo dia, e ele está aqui neste lugar. E eu quero dizer uma última coisa ainda sobre a mensagem da semana passada. Sentir a presença de Deus, você não depende do pregador. Você não pode ir para casa e falar assim: o culto foi ruim hoje, não senti a presença de Deus. Você não sentiu porque você estava ruim, porque Deus está aqui. Ele está aqui. Não jogue a culpa da sua frieza no pregador. Não coloque a responsabilidade da tua frieza no ministério de louvor. Não coloque a responsabilidade da tua frieza em nenhuma outra pessoa, porque você é o único responsável pela tua experiência com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E todas as vezes que a gente vem para um culto, a gente tem que vir decidido, a gente tem que vir com um propósito: eu vou mergulhar na presença de Deus. Se o outro quiser ficar só de longe olhando, é responsabilidade dele, mas eu quero mergulhar. Eu vou mergulhar na presença, eu vou sentir a presença, eu vou ser cheio da presença, eu vou ser impactado pela presença de Deus, eu vou ser abalado pela presença de Deus. Tem este propósito no seu coração. Então a semana passada eu falei sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não gosta de brincar de uma coisa que a gente gostava de brincar quando a gente era novinho. Aí depois, quando a gente fica adulto, a gente para de brincar, e quando fica velho, volta a brincar de novo. Que brincadeira é essa, pastor? Esconde, esconde. Quem já brincou de esconde, esconde? Lembra quando a gente era novinho? Que a gente brincava de esconde, esconde? A gente brincava de esconde, esconde, era legal.
Aí um ficava ali, né? 1, 2, 3, aí saía, cadê todo mundo? Aí tinha que sair procurando e estava todo mundo escondido. Alguns a gente achava fácil, outros demorava para achar, porque tinha uns que se escondiam muito bem. Aí depois a gente vai crescendo, fica adulto, a gente vai deixando as brincadeiras de criança de lado, não brinca mais. Mas quando a gente fica velho, a gente volta a brincar de esconde-esconde. Volta ou não volta? Por causa de quem? Por causa dos netos. Segunda-feira, estou eu lá com a minha neta, e estamos brincando de esconde-esconde. Ela se escondia, eu tinha que achar ela. E eu me escondia, ela tinha que me achar. Aí ó, 55 anos brincando de esconde-esconde de novo. E tem gente que pensa que Deus também brinca de esconde-esconde. Sabe, irmãos, Deus não brinca de esconde-esconde, Ele não quer esconder a presença dEle. Deus, nós aprendemos a semana passada que Deus quer revelar a presença dEle. Deus quer que a presença dEle seja vista, seja sentida, seja notada. Ele não quer que a presença dEle passe desapercebida. Nós ouvimos várias coisas na mensagem da semana passada, onde Deus fazia questão de revelar que Ele estava presente. E eu quero que você entenda isso: Deus não está escondido, Ele está presente. O desejo de Deus é revelar a presença dEle para você. E se você desejar, você vai ter um encontro com a presença de Deus. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Esse foi o desafio da primeira parte da mensagem da semana passada, porque eu falei para vocês que nós faríamos 2 grandes desafios. Semana passada falei sobre o desafio de entrar na presença, de sentir a presença, de mergulhar na presença. Mas a pergunta é: qual é o segundo desafio? E o segundo desafio, tão importante quanto o primeiro, repito, o primeiro é entrar na presença, é mergulhar nas águas. O primeiro desafio é você sentir a presença de Deus, estar envolvido com a presença de Deus. Mas o segundo desafio, tão importante quanto o primeiro, é permanecer na presença de Deus. Porque quando eu vou na praia, eu entro na água, mas eu não fico lá a vida toda, eu saio. Quando eu vou na cachoeira, eu entro embaixo da cachoeira, mas eu não fico lá o tempo todo, eu saio. Mas da presença de Deus, ninguém precisa sair. A presença de Deus é diferente do mar e da cachoeira, porque a presença de Deus nós temos 2 desafios: entrar e permanecer. Fala comigo: entrar na presença, permanecer na presença. São 2 desafios importantes, e um é tão importante quanto o outro. E hoje eu quero falar sobre o segundo desafio, que é permanecer na presença de Deus. Você já me ouviu falando sobre esse texto? Lá no templo de Israel, nos tempos do Velho Testamento, o culto era oferecido a Deus através de um sacrifício. Quando o povo ia oferecer culto a Deus, eles iam até o templo e levavam um sacrifício para oferecer ao Senhor. Assim era o culto deles. E quando eles chegavam no templo, havia um altar onde eram queimados os sacrifícios ao Senhor. Então imagina como que era: vou prestar culto a Deus. Eu levava o meu sacrifício até o templo, e chegava no templo, eu entregava o meu sacrifício ao sacerdote, e o sacerdote então levava o meu sacrifício para ser sacrificado e queimado no altar. Então havia um altar onde o sacrifício era oferecido, onde o sacrifício era queimado. E para o sacrifício ser queimado, tinha que ter fogo. O que tinha que ter lá? Fogo. Então veja que o sacerdote, ele tinha 2 responsabilidades para obedecer uma ordem de Deus. Qual que era a ordem de Deus em relação ao altar do sacrifício? A ordem de Deus era: primeiro, o altar tinha que ter fogo. O que tinha que ter no altar? Então o sacerdote tinha que acender o fogo do altar. Mas havia uma segunda ordem de Deus, e a segunda ordem de Deus é que o fogo no altar
não poderia se apagar nunca. Então o sacerdote também tinha a responsabilidade de manter o fogo do altar aceso continuamente. Coloca novamente para a gente, por favor, Levíticos 6, 12 e 13, e vocês vão ver que Deus está falando sobre isso, sobre ter fogo no altar, mas o fogo não se apagar. O fogo que está sobre o altar, arderá nele. O que vai arder no altar? O fogo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Fala comigo: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Então o sacerdote deveria, primeiro, acender o fogo do altar, mas além de acender o fogo, ele não poderia deixar o fogo se apagar, ele tinha que manter o fogo aceso. Então olhe para mim, o fogo representa o que? A presença de Deus. O que é o fogo? Então diga comigo: o fogo é a presença de Deus. A primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer era acender o fogo do altar, ou seja, entrar na presença de Deus. Quando ele acendia o fogo, aquilo simbolizava que estar entrando na presença de Deus, que é o primeiro desafio. O primeiro desafio é entrar na presença de Deus. Mas além de acender o fogo, o que mais que o sacerdote tinha que fazer? Manter o fogo aceso. Fala comigo: manter o fogo aceso. E o que simboliza manter o fogo aceso? Simboliza permanecer na presença de Deus. Então veja que não era só entrar na presença, era entrar e permanecer. Fala comigo: entrar na presença e permanecer na presença. Então manter o fogo aceso simboliza permanecer na presença de Deus. E para permanecer na presença de Deus, o sacerdote precisava fazer duas coisas importantes. Não eram só duas, mas eu vou falar sobre duas coisas importantes que o sacerdote precisava fazer para manter o fogo aceso, ou seja, para permanecer na presença de Deus, porque o fogo representa a presença. Qual que é a primeira coisa? Vamos lá. O pessoal trazia o sacrifício, e o sacerdote colocava o sacrifício no altar que já estava com fogo, que já estava com a presença de Deus. Aí, o que acontece? O fogo queima o sacrifício, o fogo consome o sacrifício, mas o fogo também consome a lenha que está alimentando o fogo, sim ou não? Aí o que acontecia? O sacerdote, se ele não fizesse nada, o que ia acontecer com o fogo? O fogo ia se apagar, mas Deus disse que a chama tinha que permanecer acesa, tem que permanecer na presença. Então, a primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer todas as manhãs, escute isso, todas as manhãs, não é de vez em quando, não é uma vez por semana, mas era todo dia, todas as manhãs. A primeira coisa que ele fazia, o fogo já estava diminuindo, o fogo estava começando a ficar fraco, mas ainda tinha fogo. Então a primeira coisa que ele fazia para manter o fogo aceso era limpar o altar, porque a lenha queimada tinha virado cinza, e ele precisava tirar a cinza que estava sobre o altar. Também sobre o altar tinha o sacrifício, ele precisava tirar do altar o sacrifício que já havia sido queimado e oferecido ao Senhor. Então a primeira coisa que o sacerdote fazia para manter o fogo aceso era limpar o altar. O que era a primeira coisa que o sacerdote fazia para manter o fogo aceso? Limpar o altar. O que significa? Limpar o altar significa pureza e santidade.
Sabe por que muitas pessoas que já entraram na presença de Deus, que sentiram a presença de Deus, pessoas que foram envolvidas pela presença de Deus, pessoas que foram impactadas pela presença de Deus, pessoas que viveram na presença de Deus durante semanas, meses, anos, sabe por que muitas dessas pessoas hoje não estão mais na presença do Senhor? Porque elas não tiveram o cuidado de manter o altar da vida delas limpo, elas não tiveram o cuidado de manter o altar da vida delas em santidade. Tinha que limpar o altar toda manhã, para que o fogo permanecesse aceso, e nós temos que cuidar da nossa pureza e da nossa santidade. A gente tem que parar com essa conversa, com essa desculpa, que é verdade, mas a gente se esconde atrás da verdade como desculpa, de dizer, toda pessoa é falha. É verdade, todo mundo é falho, todo mundo erra, é verdade, todo mundo erra, todo mundo é pecador, é verdade, todo mundo é pecador, mas nós temos que parar de se esconder atrás disso, para viver pecando, para viver fazendo coisa errada, como se fazer coisas erradas, como se viver pecando não fizesse diferença nas nossas vidas e não fizesse diferença no nosso relacionamento com Deus. Faz muita diferença. Quem quer manter a presença de Deus? Para manter a presença de Deus tem que limpar o altar, tem que limpar a vida, tem que ter pureza e santificação. Para se manter na presença de Deus é preciso manter a sua vida limpa. Isso significa santidade. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito: segui a paz com todos e segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem quer ver Deus aqui? Tem uns aí que estão pensando se querem ou não querem. Deixa eu perguntar de novo: quem quer ver a Deus aqui? Dá um glória a Deus bem forte. Para ver a Deus tem que manter o fogo aceso, tem que manter a presença, porque sem limpar a vida, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, primeira coisa é limpar o altar, é limpar a nossa vida. E lembra, o sacerdote limpava o altar todas as manhãs, todos os dias. Olhe para mim, eu, assim como vocês, eu falho todos os dias. O altar da minha vida fica sujo todos os dias. O que eu tenho que fazer todos os dias com o meu altar? Eu tenho que ir para a presença de Deus, eu tenho que confessar os meus pecados, eu tenho que confessar os meus erros, eu tenho que pedir perdão para Deus, eu tenho que me consertar diante do Senhor, e eu tenho que fazer isso todos os dias. Mas para que eu faça isso, eu tenho que admitir e reconhecer que eu sou falho, admitir e reconhecer que eu sou um pecador, reconhecer que as atitudes erradas que eu tive são erradas, e não ficar dando desculpas para elas. Eu fiz, mas eu fiz por causa disso, eu fiz, não interessa porque fez, se está errado é errado. Reconhece que errou, pede perdão para Deus, se conserta e se levanta com um propósito, não errar mais. E se eu errar de novo, se arrepende outra vez, pede perdão outra vez, se conserta e se levanta de novo, decidido a não errar. E assim nós temos que ser limpando o altar do nosso coração todos os dias diante do Senhor. Quem está entendendo, diga um glória a Deus bem forte. Então alguém poderia dizer: mas eu erro todo dia, eu peco todo dia. Mas para se manter na presença de Deus é preciso, escuta, se arrepender dos pecados, confessá-los e deixá-los. Fala comigo em relação ao pecado. Fala: se arrepender, confessar e deixar. De novo: se arrepender, confessar e deixar. Não é continuar errando no mesmo pecado. Você tem que ter a decisão de deixar. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Vou esperar colocar porque eu quero que você leia. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre, o que esconde, o que encobre as suas transgressões, o que esconde os teus erros, o que peca e finge que não pecou, como se tivesse tudo bem, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca vai vencer, nunca vai ser abençoado, nunca vai ser bem sucedido. Mas o que confessa e
O que confessa e deixa. O que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem é que alcança a misericórdia? O que confessa e deixa. Então, se arrepender, confessar e deixar. De novo comigo lá, 2 vezes, 3 vezes, vai. Se arrepender, confessar e deixar. Segunda vez, bem forte. Agora a terceira vez, bem alto. Se arrepender. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, está escrito assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se alguém falar que não peca, já está pecando porque é mentiroso. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se arrepender, confessar. Se confessarmos os nossos pecados, e depois tem que deixar. Se arrepender, confessar e deixar. Bom, a primeira coisa que o sacerdote fazia toda manhã, o que era mesmo? Limpar o altar. Mantém limpa a sua vida. Todos os dias vai para a presença de Deus. Todos os dias entra no seu lugar particular de oração. Entra no quarto, tranca a porta e acerta a sua vida com Deus. Confessa os seus pecados. Não vai dormir sem pedir perdão para Deus, sem consertar a sua vida diante dele. Limpa, conserta, limpa o altar da sua vida todos os dias. Mas além disso, depois que o sacerdote limpava o altar, tirava a cinza da lenha queimada, tirava os sacrifícios que estavam queimados, depois que ele deixava o altar limpinho, ainda tinha fogo, mas o fogo estava acabando, porque já tinha sido queimada a lenha, estava só o finalzinho da lenha. Então o que o sacerdote tinha que fazer depois que ele limpava, ainda de manhã? Ele limpou o altar, agora ele ia buscar lenha. Ele buscava lenha nova. Fala comigo assim, lenha nova. Ele buscava lenha nova, e ele trazia a lenha nova e colocava sobre o fogo do altar que já estava limpo. E quando ele colocava a lenha nova, então aquele fogo se renovava, aquele fogo se fortalecia, aquele fogo que estava ficando fraco, aquele fogo ganhava vida. É isso que chama reavivamento. É um fogo que foi forte, estava ficando fraco, mas agora você coloca lenha nele e aquele fogo ganha vida de novo. Então ele revive, ele reaviva. Por isso que o termo se chama reavivamento. É manter a chama acesa. E manter a chama acesa, além de limpar o altar, que é o primeiro passo, nós temos que renovar, temos que trazer lenha nova para o altar da nossa vida. Não é só de domingo. Temos que trazer lenha nova para o altar da nossa vida todos os dias. Todos os dias o sacerdote ia lá, trazia lenha nova e colocava lenha nova no fogo fraco, e o fogo se renovava, o fogo revivia, o fogo ficava forte outra vez, e a lenha que ele colocava alimentava o fogo por mais um dia. No outro dia ele tinha que fazer tudo de novo, e no outro dia o fogo estava vivo, mas o fogo ia acabando, e no outro dia ele fazia tudo de novo, e no outro dia também, e no outro dia também, e no outro dia também. Posso ouvir um glória a Deus? Todos os dias. E assim nós temos que ser. Nós temos que entrar na presença, mas nós temos que permanecer na presença. E para permanecer na presença, tem que santificar a nossa vida, mas tem que renovar o fogo que já está aceso dentro de nós. E o que é trazer lenha nova? Trazer lenha nova, dentre outras coisas, é primeiro, orar todos os dias. Fala comigo, orar todos os dias. Se você não ora todos os dias, se você não tem todos os dias um momento, um tempo de oração, se você não separa todos os dias um momento particular com Deus, onde você fala com Ele em oração, cuidado,
o fogo vai se apagar no altar da sua vida. Muitas pessoas que serviram a Deus, que foram cheios da presença de Deus, muitos até que serviram no altar, que agora estão desmotivados, desanimados, não têm forças para vir na igreja, não têm forças para orar, para congregar. São pessoas que, quando tinha fogo no altar da vida deles, eles foram negligentes com a renovação da lenha, porque eles não tinham cuidado com a vida diária de oração. E eu tenho que trazer lenha para o altar todos os dias, e a primeira coisa que representa a lenha no altar da nossa vida é a oração. Orar todos os dias. A gente tem que orar agradecendo a Deus quando vai tomar o café da manhã, quando vai almoçar, quando vai jantar, quando vai dormir, para agradecer. Mas não é só esta oração que é importante que eu estou falando, é você ter um tempo particular, onde você segue a orientação de Jesus, que Ele falou: entra no teu quarto, tranca a porta e fala com Deus. É o TDA, tempo, eu errei, mas é o tempo a sós com Deus, é o tempo a sós com Deus, todos os dias, o tempo particular com Deus, você e Deus e você. Se você tem um pouco mais, todo mundo aqui é ocupado. Tem algum desocupado aqui? Deixa eu ver. Quem é desocupado, levanta a mão. Ninguém. Então você está vendo que não é só você que é ocupado. Quem está do teu lado é ocupado também. Dá uma olhadinha para o ocupado do seu lado aí. Está vendo? Todo mundo aqui é ocupado. Então não use o fato de você ser ocupado como argumento, justificativo ou desculpa para falar que você não teve tempo para ter um momento com Deus em particular. Porque muitas dessas pessoas que estão aqui do teu lado são ocupadas igual você, e elas têm um tempo para ficar sós com Deus. Então, orar todos os dias. Não seja negligente com a tua vida diária de oração. Eu repito, vida diária de oração. Eu quero ler algumas coisas. Por exemplo, o salmista, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Quantas vezes Daniel orava? E ele era mais ocupado do que todos nós, mas 3 vezes por dia ele orava. Ele ia lá no quarto dele, olhava para Jerusalém, que ele estava em outra nação, mas na direção de Jerusalém ele orava e falava com Deus 3 vezes por dia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Repete após mim, 1 Tessalonicenses 5,17, a igreja: orai sem cessar. E Efésios 6,18, Efésios 6,18 está escrito: orando em todo tempo. Não é de vez em quando, é orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O sacerdote saía de manhã, depois que ele limpou o altar, santificação, ele ia buscar lenha nova, e trazia a lenha nova que renovava o fogo. A lenha nova se chama oração. O que é a lenha nova? Todos os dias, quando você vai orar e tem um particular com Deus, você está trazendo lenha nova para o altar da tua vida, e aquela presença que está dentro de você vai ser avivada, vai ser renovada, vai ser fortalecida, e você não vai ter dificuldade, porque você está mantendo a chama acesa. Mantendo a chama acesa. Segunda coisa que eu entendo que é trazer lenha para o altar, é todos os dias ler a palavra de Deus. Fala comigo assim, ó: ler a Bíblia todos os dias. Colocar lenha no altar é ler a Bíblia todos os dias. E não me diga que você não tem tempo para ler a Bíblia todos os dias, porque você lê mensagens do WhatsApp todo dia. Quem aqui, além de mim, eu sou o primeiro a levantar a mão, quem aqui, além de mim, lê mensagem do WhatsApp todo dia? Todo mundo. A gente lê mensagem do WhatsApp todo dia, e não é uma ou duas mensagens, é um montão de mensagem. E tem uns irmãos que ainda capricha, mandam umas mensagens desse tamanho para a gente. Verdade ou mentira? E a gente lê. Agora, por que não dá tempo de ler a Bíblia? Porque ler o WhatsApp é mais importante do que ler a Bíblia. Amém? Não deveria ser. Mas se eu leio o WhatsApp e eu não leio a Bíblia, é porque o WhatsApp é mais importante do que a Bíblia.
Facebook é mais importante do que a Bíblia, mas eu quero dizer para você que não tem nada de errado ler mensagem do WhatsApp, mensagem do Facebook, mensagem do Instagram, não tem nada de errado, continue lendo, mas eu quero que você saiba que mensagem do WhatsApp, do Facebook e do Instagram não é lenha para o altar. Lenha para o altar é ler a Bíblia. O que é lenha para o altar? Ler a Bíblia. De quantos em quantos dias o sacerdote colocava lenha nova no altar? Todo dia. Leia a Bíblia todo dia. Pega a Bíblia, senta. Dá um jeito na sua correria, não importa. Pastor, a minha casa é pequenininha, tem um montão de gente. Não sei, dá um jeito. Vê um jeito lá, senta num lugar, um momento. Leia a palavra de Deus, mas não entendo nada. Leia sem entender. O Espírito Santo vai começar a te ensinar, vai abrir o seu entendimento, você vai começar a entender, mas leia a Bíblia, 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 todos os dias, ler a palavra de Deus. Quem está entendendo aí diz um amém bem forte. Então o sacerdote levava lenha nova todos os dias para o altar. Colocar lenha é ler a Bíblia todos os dias. Josué capítulo 1, versículo 8. Deus disse assim para o Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, todos os dias, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque se você fizer isso, você vai fazer prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. O salmista disse no Salmo 1, versículo 2, que a pessoa feliz, a pessoa bem-aventurada, a pessoa bem-sucedida, ela tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei, na tua palavra medita de dia e de noite. Quem está entendendo, diga um glória a Deus aí. E eu quero terminar, tem muitas outras coisas que são lenha, mas eu quero terminar dizendo: não despreze também o congregar. Eu vou terminar essa mensagem, já quero convidar você a ficar em pé para a gente orar. Não despreze o congregar. Hoje, um culto de Santa Ceia. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque você está aqui. Dá um sorriso para o irmão do lado e fala: que bom que você está aqui hoje. Que bom que você está aqui hoje. Agora, um culto de Santa Ceia. Um culto de Santa Ceia, você concorda que a igreja tinha que estar lotada? Que os diáconos tinham que ter pegado mais cadeira lá e colocado aqui para o povo sentar? Você está aqui, glória a Deus pela tua vida. Mas onde estão os demais? E quantas vezes você faltou no culto de Santa Ceia também, podendo vir? Não despreze o congregar. Congregar também é colocar lenha no altar. Eu desafio qualquer um dos bonzão da rede social, da internet, a mostrar para mim algum lugar na Bíblia onde a Bíblia aconselha você a não congregar. Você não encontra. Desde lá do começo do Velho Testamento até o Apocalipse, que fala no céu, até no céu, o tempo todo, em qualquer lugar nas Sagradas Escrituras, você vê o povo de Deus reunido. O povo de Deus o quê? Reunido. Esses dias estava eu e a pastora Sueli ouvindo uma mensagem, um vídeo, e o pregador ou a pregadora, não lembro agora se era homem, se era mulher, era uma mulher. A pregadora dizia o seguinte: nenhum membro do corpo é corpo sozinho. Se você arrancar o meu braço fora, o meu braço não é corpo sozinho. Ele só é corpo se ele estiver ligado aos outros membros. Você está entendendo isso? O braço é importante, mas se você tirar o braço fora, o que acontece com o braço? O braço morre. Não circula sangue num membro que está separado do corpo. Para circular sangue no membro, ele tem que estar ligado no corpo. E tem gente que quer que flua na vida dele a unção, o poder de Deus, o fogo do Espírito Santo, sem estar ligado no corpo.
O corpo de Cristo, ele está sempre reunido. Pode ler na Bíblia inteira. Você vai no Velho Testamento, o povo de Deus está reunido. Você vem no Novo Testamento, o povo de Deus está reunido. Você vai depois do arrebatamento no céu, o povo de Deus está reunido. Não dá para ser parte do corpo sozinho, não dá para ser igreja sozinho, tem que estar reunido. A igreja tem defeitos? Tem. A igreja da Bíblia também tinha. Quando Paulo escreve carta para os coríntios, para os romanos, para os tessalonicenses, em todas as cartas, Paulo corrige os defeitos da igreja, sim ou não? Todas elas Paulo corrige, ele corrige, mas ele nunca diz, porque essa igreja tem defeito, sai dela. Não fala. Ele fala, vamos continuar, vamos orar, vamos corrigir o que está errado, mas vamos continuar junto. Então não despreze o congregar. Não dá ouvidos para os falsos profetas das redes sociais que ficam dizendo para você que você não precisa congregar para servir a Deus. Quem serve a Deus congrega. E congregar também é colocar lenha no altar. Vamos orar?